Então, vamos lá. A questão é a seguinte, né? Do feriado, antes das férias, nós tínhamos visto aí a parte de física, nós tínhamos começado a falar sobre termodinâmica. E aí, hoje, nós vamos continuar a termodinâmica, tá bom? Então, eu vou abordar hoje troca de calor rapidinho, nós já falamos de calorimetria, eu vou relembrar rapidinho aí, tá? E nós vamos partir para dilatação térmica e estudo dos gases, para a gente poder ver o máximo que a gente puder aí, né, na nossa progressão. Então, antes das séries, como eu tinha dito, né, nós vimos que todo corpo que está com temperatura diferente, quando você tem corpos com temperaturas diferentes, eles trocam calor entre si. Obviamente, alguns perdem calor e outros recebem calor. Tem uma lei da física muito importante, que é chamada, né, de lei da conservação da energia. Essa lei da conservação da energia, ela diz para nós que a energia não pode ser criada nem destruída. Só pode ser transformada ou transferida, tá ok? Transferida. Então, quando dois corpos trocam calor entre si, um perde, outro recebe. A quantidade de calor perdido por um é sempre igual à quantidade de calor recebida por outro, tá certo? E esse calor pode gerar dois efeitos. Um dos efeitos é provocar variação de temperatura. Quando o efeito gerado é a variação de temperatura, o calor trocado entre os corpos é chamado de calor sensível. Nós já vimos isso. Inclusive, nós calculamos o calor sensível através de uma formulinha que eu tinha falado para vocês decorarem, né? Era que macete, tá ok? Mas quando o calor trocado provoca mudança de estado ou mudança de fase, a gente não chama de calor sensível, a gente chama de calor latente. O calor latente é responsável pela quebra e pela formação de ligações químicas. Esta quebra e esta formação de ligações químicas promovem a mudança de fase, isso é, a passagem do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso e vice-versa, tá ok? Então, veja só, quando a gente fala de calor, a gente classifica o calor em dois tipos, sensível e latente, tá ok? Sensível provoca mudança de temperatura, latente provoca mudança de fase. Bom, quando corpos trocam calor entre si, o calor perdido por um, aquele que está mais quente, é passado para aquele que está mais frio, que recebe calor. Então, existe um corpo que perde e outro que recebe calor. Pela conservação da energia, o calor perdido e o recebido são iguais. Tá certo? Só que na física, a gente considera, né, o perder calor e o receber calor com sinais trocados. O calor perdido é negativo. O calor recebido é positivo. Como eles são iguais, você tem pela matemática que quando você pega duas coisas iguais, uma positiva, uma negativa, e junta essas coisas, o resultado disso dá sempre zero. Então, quando o calor, por exemplo, quando um corpo ganha 1.000 calorias, outro perde 1.000 calorias também. O que ganha 1.000 calorias é mais 1.000. O que perde 1.000 calorias é menos 1.000. Se você juntar mais 1.000 com menos 1.000, o resultado disso é automaticamente zero. Então, toda vez que dois corpos trocam calor entre si, quando você soma o calor perdido por um com o calor recebido pelo outro, essa soma dá sempre zero. Então, essa expressão que eu estou mostrando para vocês aí, ó, calor perdido mais calor recebido igual a zero,
Isso aí é chamada de Lei Geral das Trocas de Calor. Tá ok? Pessoal, essa equação ela resolve uma quantidade gigantesca de situações. Eu trouxe aqui para vocês hoje um único exemplo para a gente não perder muito tempo. Tá ok? Mas, por exemplo, na internet, se você procurar, você encontra milhares, milhões de exemplos de aplicação desta lei aí da troca de calor. Então, para nós, eu trouxe um exemplo só, bem simples, só para a gente poder ver. Então, presta atenção aqui, ó, ok? O exemplo que eu trouxe é esse. Vou ler e vou resolver. Qualquer dúvida, vocês me parem, tá bem? Vou fazer bem devagar. Então, vejam, um frasco, quer dizer, um recipiente, contém 20 gramas de água a 0 grau, água gelada. Em seu interior, você coloca aí um objeto de 50 gramas de alumínio, uma esfera de alumínio, um cubo de alumínio, uma chapa de alumínio, qualquer coisa de alumínio a 80 graus. Quer dizer, o alumínio está quente. A situação está nos apresentando a colocação de um pedaço de alumínio quente dentro da água gelada. Pela regra da natureza, pelas leis naturais, o corpo quente sempre passa calor para o frio. Então, o alumínio quente vai passar calor para a água. O alumínio vai perder calor, a água, por sua vez, vai receber calor. A pergunta é a seguinte: o calor específico da água e do alumínio, os calores específicos da água e do alumínio são, respectivamente, 1 caloria por grama-grau e 0,10 caloria por grama-grau. 1 caloria por grama-grau é para a água. 0,10 caloria por grama-grau é para o alumínio. Supondo que não há trocas de calor com o frasco e com o meio ambiente, qual que é a temperatura de equilíbrio térmico desta mistura? Então, você vai pegar a água a 0 grau e vai colocar lá dentro um pedaço de alumínio a 80 graus. O alumínio vai perder calor, ele vai esfriar. A água vai receber calor, ela vai esquentar. Vai chegar uma hora que você tem a água aquecendo, o alumínio esfriando, a água aquecendo, o alumínio esfriando, vai chegar uma hora que a temperatura dos dois vai ser a mesma. Quando o alumínio e a água atingem a mesma temperatura, nós dizemos que aconteceu o equilíbrio térmico. A questão que é que nós descobramos qual é essa temperatura de equilíbrio térmico. Ora, pessoal, para resolver isso, nós vamos utilizar a Lei Geral da Troca de Calor. Então, me sigam aí, tá bem? Me sigam aí. Então, vamos lá. Como é que é a situação? Você tem um recipiente, vou fazer aqui uma figura para a gente poder seguir. Você tem um recipiente, dentro desse recipiente existe água, beleza? Esta água está a 0 graus Celsius. São, na verdade, 20 gramas de água. Eu vou pegar um pedaço de alumínio, um cubo de alumínio. Esse cubo de alumínio está a 80 graus Celsius. São, na verdade, 50 gramas de alumínio, de acordo com a questão. Está aqui, ó. Beleza? E eu vou pegar esse alumínio e vou colocar dentro d'água. Dentro da água. Então, na hora que eu pegar esse pedaço de alumínio e colocar ele aqui, ó, dentro da água, o alumínio que está quente, Al, vai passar calor para a água. E aí os dois vão ficar com a mesma temperatura. Só que eu não sei que temperatura que é essa. Então, eu vou chamar essa temperatura aqui de temperatura T. Esse T aqui, ó, tá? Esse T que eu coloquei aqui é a temperatura de equilíbrio térmico.
vai ser a mesma, tanto para a água quanto para o alumínio. Nós vamos descobrir que temperatura é essa, tá bem? Como que nós vamos descobrir que temperatura é essa? Nós vamos fazer umas contas. Repare, está havendo ou irá haver uma troca de calor entre a água e o alumínio. Essa troca de calor vai fazer com que a água esquente e o alumínio esfrie, ou seja, vai fazer com que eles mudem de temperatura. Então, a água e o alumínio vão trocar entre si o calor que nós chamamos de calor sensível. Calor sensível é aquele que provoca mudança de temperatura. Como que eu calculo o calor sensível? Calor sensível, pessoal, ele é dado pela seguinte expressão. Sigam aí comigo, tá ok? Calor sensível é dado pela expressão Q macete. Aí, ó, isso é calor sensível. Ok? É assim que eu calculo calor sensível. Agora, como está sendo uma troca de calor entre dois corpos, eu vou ter um perdendo e um ganhando calor. Quando isso acontece, eu descubro a temperatura de equilíbrio térmico usando a lei geral das trocas de calor. Quem é essa lei geral? É essa aqui, ó. O calor perdido somado com o calor recebido, isso vai dar sempre zero. Mais uma vez, por que que dá zero? Porque o calor perdido e o calor recebido são sempre iguais e têm sinais opostos. O calor perdido é negativo, o calor recebido é positivo. Se você soma duas coisas iguais com sinais trocados, o resultado é sempre zero. Mais 5 menos 5, zero. Mais 10 com menos 10, zero. Tá certo? Bom, então a resolução para essa questão é usar esta expressão que está aqui. Agora, quem perde calor? Quem perde calor é o alumínio. Por que que o alumínio perde calor, Cleoni? Porque o alumínio é que está com a temperatura mais alta, 80 graus. E quem recebe calor, no caso, será a água. Por que que a água que recebe calor? Porque é ela que está com a temperatura baixa. Lembre-se, o alumínio está a 80 graus quente, a água está a 0 grau fria. Então, vamos resolver isso. Como é que nós vamos resolver isso? Pessoal, nós vamos escrever aqui, ó, nessa expressão, nós vamos escrever aqui, ó, na lei geral da troca de calor, esta expressão aqui, nós vamos substituir esse QP, calor perdido, e esse QR, calor recebido, pela expressão do calor sensível. Ou seja, no lugar de QP e de QR, nós vamos escrever a equação do calor sensível. Por quê? Porque o calor perdido está fazendo o alumínio esfriar, é calor sensível. O calor recebido vai fazer a água esquentar, é calor sensível. Tá certo? Quando dois corpos trocam calor e variam, alteram sua temperatura, você tem calor sensível. Então, eu vou escrever aqui, essa expressão ela vai ficar grande. Mas repare, eu só vou substituir no lugar de QP e de QR esta expressão que está aqui, ó. Então, quem é o QP? É a massa do alumínio. Isso que eu estou escrevendo aqui embaixo é um AL, para lembrar que é alumínio. A massa do alumínio vezes o calor específico do alumínio vezes a variação de temperatura do alumínio. Essas três coisas que eu escrevi aqui se referem ao calor perdido. Por isso que eu coloquei para todo mundo aqui o alumínio, porque é o alumínio que perde calor. Agora veja que é calor perdido mais calor recebido. Então, o calor perdido está aqui, ó, com essas três coisas, mais
calor recebido. Quem que é o calor recebido? Agora eu vou escrever isso aqui de novo, só que para a água. Como são duas coisas, eu vou escrever essa expressão duas vezes. Se eu tivesse misturado três coisas, eu escrever essa expressão três vezes. Então, eu escrevo essa expressão tantas vezes quantas forem necessárias. No caso, estou misturando água com alumínio, eu vou escrever ela uma vez para alumínio, uma vez para água. Vejam agora para a água, vai ficar a massa da água vezes o calor específico da água vezes o ΔT para a água. A soma disso tem que dar zero. Então, vejam, este trecho aqui, ó, está substituindo o QP. Este trecho aqui, ó, está substituindo o QR. QP e QR é só para representar calor perdido, calor recebido. Você não tem valores para isso, você tem expressões para isso. No caso, o calor perdido é isso que eu escrevi aqui embaixo, MC ΔT. O calor recebido é isso que eu escrevi aqui embaixo, MC ΔT. Tá certo? Para ficar chato. Por que MC ΔT? Porque o calor trocado entre a água e alumínio vai fazer com que as temperaturas dessas substâncias mudem. Então, por isso que é MC ΔT. Uma vez que você fez isso, você tem que lembrar o seguinte: o que é ΔT? ΔT, pessoal, delta qualquer coisa é sempre a coisa final menos a inicial. Então, ΔT é temperatura final menos temperatura inicial. Isto aqui vale tanto para aqui quanto para aqui, ó. Tá ok? Então é isso. Então, na verdade, essa expressão, na hora que eu substituir os valores, ela vai ficar maior ainda. Tá ok? Por quê? Porque ela vai ficar da seguinte forma. Eu vou colocar aqui a massa do alumínio, o calor específico do alumínio. O que é o ΔT? É a temperatura final menos a temperatura inicial do alumínio. Somado com a massa da água, porque eu estou misturando a água com alumínio, calor específico da água, vezes a temperatura final menos a temperatura inicial, só que agora é para a água. Vejam o seguinte, a soma disso tudo tem que dar, de acordo com a conservação de energia, zero. Nós vamos fazer aqui a substituição das informações. Repare, tente lembrar aí na cabeça. A água, a massa da água é 20 gramas. Eu vou buscar aqui em cima coisa por coisa. Então, vejam, a massa da água é, na verdade, 20 gramas. Tá certo? Vou pegar na ordem que está. E a temperatura da água no início, quer dizer, a temperatura antes de eu jogar o alumínio lá dentro é 0 grau. Então, isso aqui é a temperatura inicial da água. Tá ok? A temperatura inicial da água vale, portanto, 0 grau. Ó, menos 0. Eu vou continuar lendo lá. Ó. No interior da água é colocado um objeto de 50 gramas de alumínio. Veja, 50 gramas é a massa do alumínio. Então, eu vou vir aqui, ó, massa do alumínio. 50 gramas. Aqui, ó, 50. E esse alumínio, veja, antes de eu colocar ele na água, ele está com a temperatura de 80 graus. É a temperatura inicial do alumínio. Então, veja, vou colocar aqui, ó. A final eu não sei, a inicial é 80. Agora eu vou puxar o resto das informações. Os calores específicos da água e do alumínio são esses, ó. 1 para a água, 0,1 para o alumínio. 1 para a água, 0,1 para o alumínio. Então, vamos lá.
A água, veja, a água está do lado de cá. Ó. Então, a água é 1. O alumínio é 0,1. Pessoal, 0,10 é o mesmo que 0,1. Tá ok? Se você quiser colocar aqui, ó, tá? Pode colocar 0,10, não tem problema não. Agora, para mim completar essa expressão, só está faltando uma informação. Que informação é essa? Veja, a massa do alumínio eu já coloquei, o calor específico do alumínio eu já pus, a temperatura inicial do alumínio eu já pus. A massa da água eu já pus, o calor específico da água eu já pus, e a temperatura inicial da água eu já pus. Lembrando que tudo isso que eu coloquei aqui foi dado na minha questão, aqui, ó. Ó, tá tudo aqui, ó. Todas aquelas coisas que eu substituí lá embaixo estão aqui. Agora, está faltando uma informação. Qual que é a informação? Veja. Supondo que não há troca de calor com o frasco e com o meio ambiente, qual que é a temperatura de equilíbrio da mistura? Vejam, eu conheço a temperatura inicial da água, que é 0, conheço a inicial do alumínio. Na hora que eu ponho o alumínio dentro da água, o que vai acontecer? Eles vão mudar a temperatura. Eu não conheço a temperatura final deles. Essa temperatura final eu chamei aqui com o nome de T. Então, como eu não conheço, eu vou deixar como T. Aí eu vou substituir. Quem que é a temperatura final? É aquilo que eu não conheço e que eu chamei lá de T. Aqui, ó. T. Beleza? Uma vez que eu fiz isso, agora, pessoal, é a hora de resolver. É a hora de você pegar a sua calculadora e fazer contas. Tá ok? Não vou fazer essas contas aqui. Vou fazer direto. Confira na calculadora depois. Confira no lápis, na mão. 50 vezes 0,10. Eu vou fazer aqui só porque senão alguém vai dizer que eu não fiz porque eu não sei, né? Então, olha só. Vou multiplicar. 0 vezes qualquer coisa é 0. Então, 0 vezes 0 é 0, 0 vezes 5 é 0. 1 vezes 0 é 0, 1 vezes 5 é 5. 0 vezes 0 é 0, 0 vezes 5 é 0. Então, aqui dá 0, 0, 5 e 0. Vejam, duas casas depois da vírgula, duas casas depois da vírgula. Então, na verdade, 50 vezes 0,10 é 5. Ok? Que multiplica o parêntese T menos 80. Olha, o parêntese você não mexe com ele, deixa ele por último. Mais, que é esse mais que está aqui, ó. Olha ele aqui, eu estou puxando ele para cá, é o mesmo mais que está aqui, ó. Aí eu vou colocar 20 vezes 1. Ora, pessoal, 20 vezes 1 não precisa fazer, né? 20 vezes 1 é 20, que multiplica T menos 0. Isso aqui vai dar 0. Veja que qualquer número menos 0 é ele mesmo. Então, para simplificar minhas contas, eu vou fazer aqui, ó, T menos 0. T menos 0 é apenas T. Mais nada. Agora, eu vou aplicar aqui uma propriedade matemática que vocês conhecem, ok? Para a gente poder isolar esse T, deixar ele sozinho. Então, o que eu tenho? 5 vezes T é 5T, menos 5 vezes 80. 5 vezes 8, 40. Então, 5 vezes 80 é 400. Mais, que é esse mais daqui, ó, 20 vezes T é 20T. A soma disso tem que dar 0. Repare que eu tenho aqui, ó, 5T, 20T. 5T mais 20T são, na verdade, 25T. Menos 400, isso aqui é 0. Então, vejam, somei o 5T com o 20T e deixei o 400, porque ele é menos. O 400 não pode ser mexido, porque ele não tem letra. Então, vou pegar esse 400 e vou jogar ele do outro lado igual. Isso vai virar 25T
igual, quando eu passo um número para o outro lado do igual, eu troco o sinal dele. Então, menos 400 vira mais 400. Ele fica positivo. E agora você tem essa expressão. Como é que você resolve essa expressão? Ora, quando você chega nessa expressão, repare que o 25 está multiplicando t. Eu vou pegar esse 25 e vou trazer ele para o outro lado igual. Quando eu fizer isso, como o 25 está multiplicando, ele passa para o outro lado, dividindo. Então, você tem que o t será 400 dividido por 25. Se você pegar a sua calculadora aí, ou se você usar a mão e dividir 400 por 25, você verá que 400 por 25 cabe 1. Uma vez 5 é 5, uma vez 2 é 2. Então, 10 menos 5 dá 5, 3 menos 2 dá 1. Baixando o zero, 150 por 25 dá exatamente 6. Por quê? Porque 6 vezes 5 dá 30, vão 3, 6 vezes 2, 12, com 3, 15. Então dá zero. Então quer dizer que 400 dividido por 25 dá 16. Portanto, o nosso T vale 16. Como esse T é temperatura, você tem que o T vale 16 graus Celsius. Então, quando eu pego lá um pedaço de alumínio que está a 80 graus, um pedaço de alumínio de 50 gramas, que está a 80 graus, e jogo dentro de um copo com 20 ml, 20 gramas de água a 0 grau, o alumínio vai esfriar e a água vai esquentar. O alumínio vai esfriar de 80 para 16 graus. E a água vai esquentar de 0 para 16 graus. Esse 16 graus que nós achamos aqui, é a temperatura de equilíbrio térmico. O equilíbrio térmico é quando os corpos ficam com a mesma temperatura. Tá ligado? Então, aí, a resposta para essa questão é isso aqui, para esse exemplo nosso, né? É 16 graus. Vocês me seguiram aí? É um trem trabalhoso, tá vendo? Mas é complicado demais, dá para Cleomar. fazer. Oi? É bem complicado. Nós vamos fazer mais exemplo disso, pode ficar tranquilo. Primeiro eu vou deixar vocês tentar fazer, tá? Aí depois, na aula de terça, a gente faz mais exemplos lá dentro da sala presencialmente, tá beleza? Por quê? Porque, na verdade, o nosso encontro de hoje, ele é para ir além disso, tá bem? Então, isso aqui é um exemplo de troca de calor que encerra, que fecha a parte de calorimetria. Como eu disse, vou deixar para terça mais exemplos relacionados a isso. Tá bem? E hoje nós vamos rever também, tá, a parte teórica relacionada a uma coisa que vocês estudaram lá no segundo ano e que é aquilo que nós chamamos com o nome de dilatação térmica. Tá ok? Que é muito importante. Bom, vocês viram aqui que eu resolvi um exemplo, foi só um exemplo, para vocês só verem, tá? Nós fizemos um exemplo de troca de calor sensível. Repito, calor sensível sempre provoca variação de temperatura. Quando os corpos alteram a sua temperatura, eles sofrem alguns efeitos, alguns fenômenos. Tá certo? Dentre esses fenômenos, eu vou destacar aqui agora, nesse momento, a dilatação térmica. Tá ok? Mas, além da dilatação térmica, quando o objeto altera a sua temperatura, ele sofre também a alteração da energia interna. E ele pode, inclusive, também realizar trabalho. Nós vamos nos concentrar aqui agora, nesse minuto, nesse restinho de aula nosso, nós vamos nos concentrar no estudo da dilatação térmica. Tá beleza? Então, tente aí, né, seguir o máximo possível daquilo que eu vou falar. E se você quiser, anote aquilo que você achar mais importante. Então, vamos lá.
que vem a ser dilatação térmica? Ô, pessoal, a dilatação térmica, ela é, na verdade, a variação do tamanho das coisas quando elas são aquecidas ou esfriadas. Tá ok? Então, por exemplo, vou pegar uma coisa aqui que tá? É só para vocês poderem ter uma ideia. Isso aqui é um case de HD, uma caixinha para colocar HD, tá bem? Vocês estão vendo? Vocês estão me vendo aí? Aham. Então você está vendo que eu estou segurando um trenzinho na mão, né? Uhum. Isso aqui, pessoal, é um case Tô. HD. Ela tem um tamanho, ele tem o tamanho dele. Se eu esquentar isso aqui, ó, o tamanho dele não vai ser esse, não, ele vai ser outro. Claro que é um aumento ou diminuição desprezível, tá? Bem pequenininho. Ele vai aumentar ou encolher muito pouquinho. Mas se eu esquentar ele, ele cresce um pouquinho. Se eu esfriar ele, ele encolhe um pouquinho. Na natureza, quando você esquenta um corpo qualquer, ou esfria um corpo qualquer, ele altera o seu tamanho, muito pouquinho, bem pouquinho, é um tiquitinho de nada, mas ele altera seu tamanho. Provavelmente, vocês são do interior, vocês já viram em casa, né, cozinhar feijão em panela em fogão a lenha. Fogão a lenha tem uma chapa, você põe a panela em cima dela. Algumas vezes as pessoas encaixam a panela na chapa e quando o fogo apaga, vai tirar a panela, ela não solta de jeito nenhum, ela está agarrada. Isso aí é uma causa da dilatação. Se você olhar para a parede da sua casa, você vai ver um punhado de trincas. Essas trincas não é porque a casa está caindo, não, é porque durante o calor, a casa aumenta de tamanho, um pouquinho só, é só um tiquetinho, pessoal. Não dá nem para perceber isso não, tá? Isso é invisível. Durante o calor, a casa aumenta de tamanho. Durante o frio, a casa diminui de tamanho. Tá certo? Você já deve ter tomado alguma vez, principalmente no almoço, domingo, né? A gente vai almoçar na nossa família praticamente, você come um trem muito quente, e aí, para não queimar a boca, você joga alguma coisa gelada em cima, o dente dói, dá uma dor no dente. Essa dor no dente, ela é causada porque na hora que você joga a coisa quente, o dente expande, ele cresce, ele aumenta de tamanho. E quando você joga o gelado, ele encolhe de uma vez. Todo corpo que é aquecido, ele tende a crescer. Todo corpo que é esfriado, ele tende a encolher. Por que isso acontece? Muito simples. Nós já conversamos isso, inclusive. Nós já sabemos que toda matéria ela é feita de átomo. Tem uma animaçãozinha aí ó, na tela do seu celular, do seu computador. Esses átomos eles se agrupam para formar moléculas. Seria o que eu estou representando aí por essas bolinhas azuis e verdes. Pessoal, essas moléculas elas se mantêm unidas por causa de uma ligação química. Quando você aumenta a temperatura de um corpo, os átomos que participam da formação da molécula, eles ganham energia e passam a agitar mais. Esse aumento da agitação faz com que os átomos se afastem. Eles aumentam a distância uns dos outros. Isso faz com que um corpo, quando é aquecido, ele cresça, ele aumente de tamanho. Quando você esfria um corpo, ocorre o contrário. Se você esfriar um objeto qualquer, os átomos dele vão vibrar menos. Quando os átomos vibram menos, ao invés de eles se afastarem, eles se aproximam. Então, como os átomos se aproximam uns dos outros, o corpo acaba encolhendo. Tá certo? Então, é isso que acontece. Quando você aquece um objeto qualquer, ele tende a crescer, porque seus átomos agitam mais. E quando você esfria um objeto qualquer, ele tende a encolher, porque seus átomos agitam menos. Esse crescimento, por causa do aumento da temperatura, e esse encolhimento, por causa da diminuição da temperatura, é que nós chamamos com o nome de dilatação térmica. Dilatar significa crescer ou encolher porque mudou a temperatura. Tá certo? Então, se você pegar um objeto qualquer,
e aumenta a temperatura dele, seus átomos se afastam. Com o afastamento dos átomos, o objeto se torna maior. Ele dilata, expandindo-se. Se você esfriar, você diminui a agitação dos átomos, o objeto se torna menor. Ele dilata, encolhendo-se. Bom, tudo dilata, tudo dilata, tudo dilata. Então, por exemplo, eu coloquei aqui alguns exemplos de dilatação, tá? Para você ver na vida prática, na vida diária. Onde que eu vejo dilatação na minha casa? Poxa, muito simples. Você tem dilatação, por exemplo, na sua casa, nas cerâmicas que cobrem a parede. É comum, por exemplo, as cerâmicas do banheiro se soltarem com o tempo. Por que elas se soltam com o tempo? Porque o banheiro é um lugar que, quando você toma banho nele, ele fica quente. As cerâmicas crescem. Depois de um certo tempo, o banheiro esfria, as cerâmicas encolhem. Esse cresce, encolhe, faz com que as cerâmicas se soltem da massa e caem. Efeito da dilatação térmica. É comum, às vezes, também a gente abrir um vidro de azeitona, por exemplo, e a tampa está agarrada, muito agarrada. Se você jogar água quente só na tampa, não no vidro, mas só na tampa, a tampa, ao ser aquecida, ela dilata, ela cresce. E como ela cresce, ela se afasta do vidro, você consegue soltar ela fácil. Experimente isso um dia para você ver. São efeitos provocados pela dilatação. Aqui você tem um dente. Lembra que eu falei? O almoço de domingo? O almoço de domingo é danado. Você vai lá, come uma comida quente e aí bebe uma bebida gelada para não queimar a boca. Olha o resultado aí, ó. Estão vendo aqui, ó, na figura do dente, você percebe a existência de uma trinca. Estou passando a setinha do mouse aqui perto. Essa trinca no dente, pessoal, é causada pelo crescimento e encolhimento do dente, a dilatação térmica. Outro exemplo de dilatação térmica está aqui, ó. Isso aqui é um trilho de trem de ferro. Cara, trem de ferro nenhum passa nesse lugar aqui, ó. Como é que ele está todo torto? Esse trilho de trem de ferro aqui está torto porque o pessoal pôs fogo aqui nessa região. O fogo esquentou o trilho e fez ele crescer. Como ele cresceu, não tem como ele crescer, ele está preso. O que ele pôde fazer foi isso aí, ó, ele entortou todo. Isso é um resultado da dilatação térmica. E aqui tem um outro exemplo de dilatação térmica. Agora nós estamos em época de calor. Se você reparar, por exemplo, os fios do poste, durante a época de frio, os fios de um poste ficam mais esticados. Eles têm uma barriguinha menor. Durante a época de calor, eles têm uma barriga maior. Por que eles têm uma barriga maior? Porque eles crescem. Eles sofrem dilatação. Tá certo? Então, na natureza, quando os corpos esquentam, eles crescem. Quando eles esfriam, eles encolhem. Isso se chama dilatação. Na sua casa, como eu pedi para vocês olharem, se você olhar, por exemplo, na sua casa, você vai perceber que existem as trincas na parede. Olha aí, ó, são trincas e mais trincas na parede. Ó. Aqui está ampliado com lente, que essas trincas são pequenas. Eu falei várias vezes aqui que a dilatação é muito pequena. É um pedacinho pequenininho. Os prédios que ficam expostos o dia inteiro à luz do sol, com a incidência da luz do sol, eles esquentam. Os prédios aumentam de tamanho. Eles crescem. Só um pouquinho, mas crescem. Quando chega de noite, não tem luz do sol. Os prédios esfriam. Quando eles esfriam, eles encolhem. Então, todas as construções crescem durante o dia, encolhem durante a noite. Crescem durante o dia, encolhem. Pessoal, não tem nada que aguenta esse cresce, encolhe, cresce, encolhe. E isso faz com que o prédio trinque, comece a trincar, a exibir essas trincas. Bom, com o passar de muito tempo, muitos
muitos anos, a tendência dessas trincas crescerem. E aí o prédio cai. Mas demora muitos anos. E isso é o resultado da dilatação. Então, por exemplo, se você olhar, a praia é cheia de areia. A areia, pessoal, é fragmento de pedra. Ah, mas que pedra? As pedras que existem no mundo estão expostas ao sol. Durante o dia elas são aquecidas, durante a noite elas esfriam. Elas crescem durante o dia e esfriam durante a noite. As pedras se partem, elas se quebram. Por isso que as pedras vão se quebrando, até se tornar grãos de areia muito finos. Tão finos que são carregados pela água e vão acabar no mar, gerando aquela areia que nós temos na praia. A superfície da Lua, por exemplo, é uma poeira fininha, resultado da quebra das rochas pela dilatação térmica. Tá ok? Outros exemplos de dilatação térmica que nós temos em casa, por exemplo, são as lâmpadas do pisca-pisca, aqueles pisca-piscas antigos de árvore de Natal. Tem um pisca-pisca, tem dentro dele uma lâmpada que tem uma chapinha de metal que, quando esquenta, ela cresce. Quando esfria, ela encolhe. Esse cresce, encolhe faz com que essa chapinha se curve. E aí a lâmpada acende e apaga sozinha, fazendo o pisca-pisca de Natal funcionar. Tá bem? Bom, alguns carros têm uma peça nele que é chamada de válvula termostática. Está aparecendo aí na imagem, em cima, à esquerda. Essa válvula que parece aí um chapeuzinho, isso aí é uma válvula que fica fechada quando a água do carro, o motor do carro está frio. Quando o motor do carro esquenta, essa válvula ela abre, permitindo a passagem d'água para esfriar o motor. Resultado da dilatação térmica. E isso que está embaixo da válvula aí, ó, são os termostatos de ferro de passar roupa. Todo ferro de passar roupa que você tem em casa tem uma peça dessa dentro. Quando o ferro é ligado na tomada, ele esquenta. Quando o ferro esquenta, essa peça desliga o ferro de vez em quando. Então, quando você está passando roupa com ferro elétrico, ele fica liga, desliga em intervalos de tempo. Esse liga-desliga é provocado pela dilatação dessa peça que está aqui, ó, o termostato. Esses nomes você não precisa guardar, não, tá? Tá certo? É só para a gente saber que existem coisas dentro de nossa casa que levam em consideração, para o seu funcionamento, a dilatação térmica, tá? Então, vejam só. A dilatação térmica ela é classificada em 3 tipos. Na verdade, dilatação térmica é uma coisa só, é crescimento ou encolhimento por causa de variação de temperatura. Mas eu posso classificar a dilatação térmica em 3 tipos diferentes. Uma delas é chamada dilatação linear. A outra é chamada dilatação superficial. E o terceiro tipo é aquele que a gente chama de dilatação volumétrica. Eu quero que vocês prestem atenção agora na minha câmera, tá ok? Na minha imagem aí na câmera. Eu sei que eu sou feio, mas eu vou pedir a vocês para olharem aí para a câmera, tá bem? Olhem para mim. Então, para fazer isso, eu vou tirar aqui, ó, por enquanto, eu vou parar o compartilhamento. Vocês estão me vendo aí agora na tela toda, ó? Respondam aí. Estão me vendo? Tá dando para te ver. Beleza. Isso aqui na minha mão é uma caixinha. Ok? É uma caixinha de papelão. Tá bem? Uma caixinha qualquer. Não vem ao caso. O que acontece com essa caixinha? Essa caixinha, pessoal, por favor, entenda isso, tá? Essa caixinha ela tem 3 dimensões. Uma largura, uma altura e uma profundidade. São as 3 dimensões do espaço. Profundidade, largura e altura. Beleza? Se eu esquentar essa caixinha, sem pôr fogo nela, é claro, se eu aumentar a temperatura dela, essa caixinha vai crescer. Ela vai crescer nessas 3 medidas. Ela vai crescer na sua altura, na sua largura e no seu comprimento.
Então, o comprimento dela vai ficar maior, a largura dela vai ficar maior e a altura dela vai ficar maior. Ela cresce nos três. Só que, às vezes, me interessa só um. Eu só quero saber o crescimento dela aqui, ó, no comprimento. Quando eu me interesso apenas por uma dimensão, por uma das medidas da caixinha, eu vou estar pensando na dilatação que eu chamo de dilatação linear. Ok? A dilatação linear é aquela que acontece em apenas uma dimensão. Lembrando que a caixinha tem três. Né? Mais uma vez. Altura, largura e profundidade. Se eu pensar só em uma, ou na profundidade, ou na altura da caixinha, ou na largura da... Se eu considerar só um, eu vou calcular a dilatação, eu vou estar lidando com a dilatação que a gente chama de dilatação linear. A dilatação linear também é aquela que acontece quando eu tenho fios. Ó, por quê? Porque fio só tem comprimento praticamente. Ó. Então, se eu quiser saber o tanto que o fio cresce quando eu esquento ele, ou o tanto que o fio encolhe quando eu esfrio ele, eu vou estar pensando em apenas um comprimento, uma dimensão. Estou pensando numa dilatação linear. Agora, se eu pegar a minha caixinha e, ao invés de considerar só uma dimensão, eu considerar duas, aqui e aqui, quando eu considero a dilatação de duas medidas da minha caixinha, essa e essa e essa, eu estou tendo uma superfície. Aí eu vou estar falando da dilatação superficial. A dilatação superficial é quando eu tenho uma superfície, por exemplo, uma parede sofre dilatação superficial. O piso da casa da gente sofre dilatação superficial. O tampo da mesa da nossa casa sofre dilatação superficial, porque é uma superfície. Quando eu tenho uma superfície, eu penso na dilatação superficial. Se eu pensar só em um comprimento, eu penso na dilatação linear. Agora, se eu pensar na caixinha como um todo, nas três dimensões que ela tem, altura, largura e profundidade, se eu pensar nessas três dimensões, aqui, aqui e aqui, eu tenho uma dilatação que a gente chama de dilatação volumétrica. Por quê? Porque a minha caixinha tem um volume, ela cabe alguma coisa dentro. Esse que ela cabe aqui dentro é o volume dela. Então, quando eu trabalho para descobrir a dilatação de um corpo completo, eu trabalho com a dilatação volumétrica. Se eu quiser saber só de um lado dele, de uma superfície dele, eu trabalho com a superficial. Se eu quiser só de uma medida de um lado dele, de uma aresta que a gente chama na matemática, eu tenho a dilatação linear. Tudo é dilatação. Só ganha nome diferente dependendo de como eu penso nela. Então, para a gente entender isso, eu coloquei aqui algumas imagens para vocês poderem ver. Vou retomar o compartilhamento e vou apresentar aqui para vocês, tá bem? Para vocês poderem observar. Então, tá aí, ó. Essa aí é a dilatação linear. Vejam as figuras que eu coloquei. Quando eu quero saber a dilatação sofrida por uma ponte, por uma passarela, cara, a passarela, o que me interessa é o comprimento dela, só o comprimento dela. Então, se eu quiser saber o tanto que uma passarela dilata, eu vou me preocupar apenas com o comprimento dela. Se eu me preocupo apenas com uma medida, a minha dilatação é a dilatação linear. Uma medida é uma dimensão. Aqui você tem uma cerca de arame. Cara, o arame só tem comprimento. Você não compra arame, né, dizendo nada além do que eu quero tantos metros de arame. Você só fala o comprimento dele. Então, o arame é uma coisa que só tem comprimento. Você trabalha, quando você quer saber o tanto que um arame dilata, você pensa em dilatação linear. E aqui, obviamente, é o trilho do trem. Trilho de trem também só tem comprimento.
O trilho do trem daqui lá no Espírito Santo, 1.000 quilômetros de comprimento. Então, você tem comprimento apenas, você tem uma dilatação linear. Os corpos que se parecem com fio, arame, trilho, cano, certo? Se você pensar num fio esticado, numa corda esticada, num pedaço de madeira, uma ripa de madeira esticada, você tem dilatação linear. Agora, quando você pensa num azulejo, numa cerâmica, no tampo de uma mesa, aquela parte de cima da mesa, onde nós colocamos os pratos, as colheres, os copos, comemos, aquela tampa da mesa, o tampo da mesa, é uma superfície. Se você pegar a parede da sua casa ou o piso da sua casa, também é uma superfície. Quando você tem superfícies, você calcula, você está interessado na dilatação de duas dimensões. Duas dimensões formam o que nós chamamos de área. Superfície é uma área. Aí nós temos a dilatação superficial. E, por fim, se você tem um corpo, você considera ele por inteiro, como, por exemplo, uma caixa ou um barril, né? Isso aqui é um tambor. E aqui você tem um prédio. Repare que o prédio tem altura, tem largura e tem profundidade. Se você considerar essas três dimensões, você está falando de um volume, porque essas coisas cabem algo dentro. E aí nós temos, então, aquilo que a gente chama de dilatação volumétrica. Tá certo? Então, existem essas três classificações para a dilatação: linear, superficial, volumétrica. Linear, pensa em arame, qualquer coisa que se pareça com arame. Superficial, qualquer coisa que se pareça com um quadro, uma mesa, uma cerâmica, uma tábua. E volumétrica, qualquer coisa, qualquer vasilha que você pensar. Uma garrafa, um balde, uma caixa d'água, a sala de sua casa, um carro, tudo que caiba, tenha volume, você tem a dilatação volumétrica. Esses são os três tipos de dilatação que nós associamos a corpos sólidos. Tá certo? Se você pegar um tijolo, também você tem uma dilatação que é volumétrica. Tá bem? Uma folha de papel é dilatação superficial, porque a folha de papel é só uma superfície. O seu lápis é uma dilatação linear. Ele só tem comprimento, praticamente só tem comprimento. E aí, já que eu defini para vocês essas três tipos de dilatação, eu vou mostrar para vocês agora como é que nós vamos trabalhar com elas. Como é que nós vamos calcular as dilatações? Então, é simples para chuchu. É só fazer as contas. Quem são as dilatações? Então, olha aqui. Ó. Vou apresentar para vocês agora três equações, todas três são iguais. São pequenas diferenças, muito pequenas. Se você fizer com uma, você faz com as três. É só ficar de olho na pequena diferença que existe entre elas, tá bem? Como é que eu calculo esses três tipos de dilatação? Quer dizer, a dilatação linear. Como é que eu calculo a dilatação superficial? E como é que eu calculo a dilatação volumétrica? Você calcula assim. Não espante. Mais três equações para você guardar aí. Ó. Tá? A dilatação linear ela é calculada por esta expressão que está aqui em cima. ΔL é igual a LO ou L0, uma letrinha grega que é o alfa, e aí vem um ΔT. O que é cada coisa dessa? O ΔL é o valor da dilatação que o corpo sofre.
O LO ou L0 é o tamanho que o objeto tem antes dele dilatar, que nós chamamos de comprimento inicial. O alfa é uma propriedade do material que constitui o corpo que está dilatando. É uma propriedade de cada material. Tá certo? Isso, pessoal, é dado para a gente. Ninguém consegue guardar isso, que cada substância tem um coeficiente de dilatação, que é esse alfa. E o ΔT é variação de temperatura. O que é ΔT? É a temperatura final menos temperatura inicial. Sempre. Tá ok? No caso da dilatação, ó, eu esqueci de mudar aqui, tá? Eu fiz uma bobagem aqui, ó. A segunda dilatação aqui não é linear, não. Vou trocar para mim mandar o slide para vocês. É a dilatação superficial. Isso aqui está errado, ó. O segundo aqui é dilatação superficial. O ΔA, vou até trocar de uma vez, que senão eu esqueço. Olha aqui, ó. Aqui, ó, não é linear. Aqui é dilatação superficial. E aqui embaixo, obviamente, é dilatação volumétrica. Se não esqueço. Vamos lá, então. A dilatação superficial, ela é dada por essa formulinha que está aqui. Ó. Veja que ela é muito parecida com a de cima. O que troca? O ΔL vira ΔA. O que é ΔA? É a dilatação da área, porque é uma superfície. O ΔL é a dilatação do comprimento, só o comprimento. Aqui você tem um A0 ou um AO, ao invés do LO, L0. O L é o comprimento inicial. Aqui é a área inicial. Você tem que saber calcular a área de figuras planas. Quadrado, retângulo, triângulo, círculo, ou no caso, disco, e assim por diante. Beleza? Beta é chamado coeficiente de dilatação superficial. O beta, na verdade, não é nenhum número diferente. Na verdade, ele é simplesmente 2 vezes o alfa. Então, esse beta que aparece aqui, parecendo um D, ele é 2 vezes esse número que está aqui em cima. Então, se o alfa de uma substância é 5, o beta para ela é 10, porque é 2 vezes 5. Beleza? E o ΔT é variação de temperatura mesmo. Variação de temperatura mesmo. Quando você calcula a dilatação de um corpo como um todo, a dilatação volumétrica, você vai ter aí a equação da dilatação volumétrica, que é essa embaixo. ΔV é igual a VO ou V0. Isso aqui é um Y, não, tá, gente? Parece um Y, mas não é, não. É uma letra grega que a gente chama de gama. Tá? O gama também não é nenhuma novidade, não. Esse gama é simplesmente 3 vezes o alfa. Ó, maldade aí, ó. O beta é 2 vezes o alfa. O gama é 3 vezes o alfa. Está escrito aqui, ó. Chama-se coeficiente de dilatação volumétrica. É uma característica do material que constitui o corpo. Cada material tem um gama, cada material tem um beta, cada material vai ter um alfa. E o ΔT, mais uma vez, é a variação de temperatura. Então, para calcular a dilatação, seja ela linear, superficial ou volumétrica, você vai usar essas 3 equações que estão aqui. Beleza? Bom, hoje, mais uma vez, eu vou resolver um único exemplo, que é o que dá tempo, tá certo? Que nós só temos aí 15 minutos. Esse exemplo é rapidinho, mas eu vou fazer ele devagar para vocês me seguirem com bastante atenção, tá ok? O exemplo é esse aqui, ó. Eu vou pegar o seguinte, presta atenção, tá? Você tem uma ponte de aço com 1.450 metros de comprimento. Esse é o tamanho dela. É o tamanho que ela tem antes de ser aquecida ou esfriada. É aquele tamanho que nós chamamos de comprimento inicial. E ela está a uma temperatura de 0 grau. Beleza? Sabendo que o coeficiente de dilatação do aço, olha ele aí, ó, o coeficiente de dilatação do aço, é um número feio para chuchu.
mas você vai ter que lidar com ele. O coeficiente de dilatação do aço é esse número que está aí, ó, 11 vezes 10 elevado a menos 6, grau a menos 1. Cara, 10 elevado a menos 6 é milionésimo. E grau a menos 1 significa para cada grau. Então, peraí, vamos tentar entender o que é isso. Para cada grau que a temperatura da ponte alterar, seja subindo ou diminuindo, vamos pensar só em aumentando. Se você pegar a temperatura da ponte e aumentar ela em 1 grau, ela vai aumentar de tamanho. Quanto? 11 milionésimos do tamanho que ela tem. No caso, ela vai aumentar 11 milionésimos de 1.450 metros. Cara, 11 milionésimos disso, vocês vão ver, é um trem pequenininho. Mas isso joga as pontes no chão. Calcule a dilatação linear sofrida pela ponte quando a temperatura dela chegar a 40 graus. Então, vou pegar a minha ponte, que está a 0 grau, e vou esquentar ela até ela chegar a 40 graus, num dia de sol rachando. Eu quero saber o tanto que essa ponte vai crescer. Vamos resolver esse exemplo aqui, só para vocês terem uma ideia. Muita atenção nisso, tá bem? Então, olha aqui, o meu exercício está aqui, o meu exemplo está aqui. Ó. Eu vou separar as coisas para depois jogar na fórmula. Jogar na nossa equação, na nossa função da dilatação. Então, vamos separar as coisas. O que é que a questão me diz? Ela diz o seguinte. A ponte tem um tamanho de 1.450 metros. Esse 1.450 metros é o comprimento que a ponte tem antes de dilatar. É o meu L0, LO. Ele vale 1.450 metros. É o tamanho dela. Quando a temperatura dela é 0 grau, essa temperatura, pessoal, de 0 grau, é aquela temperatura que a gente chama de temperatura inicial. É o meu temperatura inicial, 0 grau. Aí vem aqui ó, o coeficiente de dilatação linear. O coeficiente de dilatação linear é aquele que eu represento pela letra grega alfa. Então, meu alfa vale 11 vezes 10 a menos 6, grau a menos 1. Não se preocupe com as unidades que a gente não vai usar, né? A gente não vai usar essas unidades. E aí eu vou ter o seguinte, eu quero saber qual que é a dilatação sofrida pela ponte. A dilatação eu represento por ΔL. Isso é o que eu quero descobrir. Quando a temperatura da ponte atingir um novo valor, no caso aqui, o valor que eu vou chamar de temperatura final, que vale 40 graus Celsius. Essa temperatura final da ponte. Veja, eu coloquei tudo que está dito no problema aqui. Agora eu vou puxar a fórmula da dilatação linear. Como é que eu vou descobrir aqui qual que é a dilatação linear? A dilatação linear ela é dada pela fórmula ΔL é igual a L0 ou LO, fale do jeito que você quiser, eu vou falar sempre L0. Espero que vocês tenham paciência com isso, tá? Eu vou me referir a ela L0. Vezes o valor do alfa, vezes o ΔT. Agora, para mim achar o ΔL, que é a dilatação, eu vou substituir tudo isso que está aqui lá na expressão. Vamos fazer isso devagar. Bom, para calcular o ΔL, eu vou colocar aqui o L0, 1.450. Multiplicar isso pelo alfa, 11 vezes 10 a menos 6. Vou multiplicar isso pelo ΔT. O que é o ΔT? Lembre-se, ΔT é sempre temperatura final menos temperatura inicial. Então, vou pegar quem é a temperatura final? 40 graus. Quem é a temperatura inicial? 0 grau. É o que está aqui, ó. Temperatura inicial está aqui, temperatura final está aqui, ó. Beleza? Agora eu vou fazer o seguinte, nós vamos resolver isso, cara. Nós temos que resolver isso.
Para resolver isso, preste atenção. Para resolver isso, nós vamos fazer da seguinte forma. Você vai calcular o ΔL. Como? Pegue o 1450, multiplique pelo 11. Ignora o 10 a menos 6 por enquanto. E multiplique pelo resultado do parêntese. O que dá o parêntese? 40 menos 0, o número menos 0 é ele mesmo. Então, 40 menos 0 é 40. Aí eu vou pôr cá no final o 10 a menos 6. Esse cara eu vou deixar ele aqui. Ele vai ficar aí. Por enquanto ele vai ficar aí. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar todos os números que estão aqui na frente e vou multiplicar. Ou seja, eu vou pegar 1450 e vou multiplicar por 11, que é o que está aqui. Ó. Vou multiplicar esse por esse e o resultado eu vou multiplicar por 40. Então, vamos lá. Uma vez nada é nada, uma vez 5 é 5, uma vez 4 é 4, uma vez 1 é 1. Uma vez nada é nada, uma vez 5 é 5, uma vez 4 é 4, uma vez 1 é 1. Então, isso aqui vai ficar 0, 5, 9, 5, 1. Não tem casa depois da vírgula, então deu 15.950. É isso. Agora eu vou pegar esse 15.950 e vou fazer o seguinte com ele. Eu vou multiplicá-lo por 40. Ok? Então me acompanhe aí. Vou fazer isso aqui agora vezes 40. 0 vezes qualquer coisa é 0. Então, 0 vezes 0 é 0, 0 vezes 5 é 0, 0 vezes 9 é 0, 0 vezes 5 é 0, 0 vezes 1 é 0. 4 vezes 0 é 0. 4 vezes 5 é 20, vão 2. 4 vezes 9, 36. Com 2, 38, vão 3. 4 vezes 5 é 20. Com 3 é 23. Vão 2. 4 vezes 1 é 4. Com 2, 6. Então, vou ter aqui, ó, beleza? Somando isso, eu vou ter 0, 0, 0, 8, 3, 6. Então, 1450 vezes 11 vezes 40 deu 638 mil. Confiram aí para vocês verem, tá? O meu ΔL, 638 mil vezes 10 a menos 6. Agora eu vou fazer o milagre da coisa. Antes, para mim não dar bobeira, eu vou pedir licença a vocês, tá? Só para conferir minha conta aqui, que o dia hoje foi longo, a cabeça está cansada, então, vamos lá. 1450 vezes 11 vezes 40. Aí, ó, 638 mil. Tá certinho. Então, deixa eu tirar isso daqui. Agora que vem o 10 a menos 6. O que esse 10 a menos 6 diz aqui? Ó? Pessoal, esse 10 a menos 6 significa o seguinte. Toda potência de 10 é andar com a vírgula. Certo? Então, esse 10 a menos 6 está te pedindo o seguinte, ande com a vírgula. Eu vou andar com a vírgula como? Quando o expoente do 10 é negativo, você anda com a vírgula para a esquerda. Quando o expoente do 10 é positivo, você anda com a vírgula para a direita. Então, nesse caso aqui, ó, o número que está ali na frente da potência de 10 é 638 mil. 638, a gente não escreve, mas como se ele tivesse uma vírgula que atrasa. É como se essa vírgula tivesse ali. O que eu vou fazer com essa vírgula? A minha potência de 10 está me dizendo o seguinte. Ande com essa vírgula 6 casas para a esquerda. O menos é para a esquerda. O 6 é a quantidade de pulinho que eu vou fazer com a minha vírgula. Então, eu vou pegar essa vírgula que está aqui atrás, ó, e vou dar um pulinho com ela. 1 casa, 2 casas, 3 casas, 4 casas, 5 casas, 6 casas. A minha vírgula que estava lá atrás dos 680 mil, ela vai pular cá para frente. Ela vai vir cá para frente, ó. Ó. Ué, mas que número é esse? A minha vírgula vai sumir daqui
e veio cá para frente. Que número é esse? Olha, se você não tem nada na frente da vírgula, você preenche esse nada com nada. E o que é o nada na matemática? É o zero. Você preenche aqui como zero. Então, na verdade, a dilatação sofrida por uma ponte de 1.450 metros, quando você aumenta a temperatura dela em 40 graus, a dilatação que ela vai sofrer é de 0,638 metros. Pessoal, 0,638 metros corresponde a 63,8 centímetros. Não dá nem 1 metro. Então, se você pegar um objeto que tem 1.450 metros, se você aumentar a temperatura dele em 40 graus, sendo ele feito de aço, ele vai crescer 63 centímetros. O comprimento do meu braço. Comparado com o tamanho da ponte, esse crescimento, ele não é nada. Ele não é nada. Mas essa ponte, você tem que lembrar que ela cresce durante o dia, isso, encolhe durante a noite, isso. Cresce durante o dia, encolhe durante a noite. Esse cresce, encolhe, cresce, encolhe, cresce, encolhe, com o passar do tempo, faz a ponte cair. É por isso que as coisas caem. Que os prédios antigos têm que ser demolidos e construídos novos. As casas velhas têm que ser construídas novas e assim por diante. Se você cimentar o terreno da sua casa, com o passar do tempo, você vai ver que ele trinca todo. A trinca é o resultado de quem? Da dilatação térmica. Beleza? Esse é o nosso exemplo de hoje. E, pelo bater da hora, eu só vou mostrar para vocês uma última coisa aqui e aí nós vamos parar. Tá bem? Para evitar a dilatação, não é impossível evitar a dilatação, tá, pessoal? Me dá só um minutinho aí. Só um minutinho só. É impossível evitar a dilatação. Mas para reduzir o efeito dela, a gente utiliza nas construções o que a gente chama de junta de dilatação. Nas cerâmicas, é esse espaço que fica entre as cerâmicas que a gente preenche com o rejunte. Nas pontes, a gente vê a junta de dilatação deixada na forma de espaço, na cabeceira da ponte. Nas cabeceiras da ponte tem uma rachadura, tem um espaço vazio. Se você chegar aqui na sua cidade e olhar nas pontes, você vai ver que tem um espaço vazio, que é feito para deixar a ponte crescer e encolher. Esse espaço vazio a gente chama de junta de dilatação. Tudo quanto é construção tem este espaço, tá ok? Para evitar que ele caia com o tempo. Pessoal, nós vamos parar por aqui, tá bem? Porque são 9 horas. Alguma pergunta? Sou todo ouvidos. Não, sem perguntas. Tranquilo? Tudo bem. Muito obrigado pela atenção de vocês. Boa noite, tá? Deus abençoe todos dois. Tchau, tchau, Amém. tá, pessoal?